Dando seguimento, eu gostaria agora de convidar para ministrar a palestra com a temática Agroecologia na Cultura Familiar, Transições e Comercialização. A Rosiane Gonçalves, graduada em Pedagogia e pós-graduada em Metodologia da Pesquisa, membro da Comissão Estadual de Produção Orgânica, integrante do colegiado na Zona da Mata Sul e coordenadora do setor de comercialização do Marketplace e Galeria Rural. Rosiane, você tem 30 minutos para a sua apresentação, 3 minutos iniciais para uma biografia, e após a palestra, teremos 7 a 10 minutos para questionamentos. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o doutor Augusto pela brilhante explanação. Foi muito feliz todas as colocações que ele fez, dentro do contexto, principalmente não só do macro, mas do micro, né, que a gente tem esse recorte da agricultura familiar. E eu não posso deixar de mencionar a professora Vanessa, o professor João Paulo, por uma parceria que não é importante, é essencial nessa conjuntura da agricultura familiar. Acredito que a professora Vanessa já vi por aqui, não sei se o professor João Paulo está, mas muito obrigada, tem sido muito relevante as contribuições que a universidade tem dado nesse processo de orientação a cada agricultor que lá comercializa na Central de Comercialização da Agricultura Familiar. O que é a Central, né? A CECAF, a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, João Pedro Teixeira, é um empreendimento fruto da política territorial de fortalecimento da agricultura familiar, executada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, e que é um projeto muito novinho, que teve início no dia 28 de julho de 2015, em uma gestão que foi construída de forma participativa entre o poder público, que no caso seria a Prefeitura Municipal de João Pessoa, e a sociedade civil através do recorte da política territorial. Um dos principais objetivos da Central é apoiar, organizar e incentivar a comercialização oriunda da agricultura familiar, combater o atravessador e promover a cultura do preço justo. Tem sido um dos grandes gargalos da agricultura familiar, a gente combater o atravessador e criar essa estratégia para que a agricultura familiar possa sair do campo, vender o seu produto numa perspectiva de um preço justo, e também passar por todo esse processo de organização e conhecer todas as estratégias de comercialização que a CECAF se propõe a orientar. Divulgar os produtos da agricultura familiar, tornando-os conhecidos e valorizados pela sociedade. A agricultura familiar, dentro da cadeia produtiva, ela se torna muito invisível. Então, um dos objetivos que a Central traz é justamente proporcionar essa visibilidade, seja através das feiras, que alguns de vocês conhecem, seja através de eventos de formação, eventos de grande escala, e também, principalmente, nesses momentos de extensão e divulgação, que é uma oportunidade da gente estar dando visibilidade a toda a produção e a cadeia da agricultura familiar. Além disso, ela serve de entreposto, né, para as políticas públicas de comercialização, tanto do PAA, como do PENAI, como do Banco de Alimentos, dentro do município de João Pessoa. A agricultura familiar é predominantemente convencional dentro da CECAF, e entre eles existe a presença dos produtos que são agroecológicos, eu poderia dizer os certificados. Dentro desse contexto de orientação que a gente vem avançando nesses últimos 5 anos, a gente consegue identificar 3 formas, né, 3 modelos, que é a certificação por auditoria, a certificação por sistema participativo e a certificação por OCS, a Organização de Controle Social, que de fato é o que caracteriza melhor o perfil do agricultor que está na Central de Comercialização da Agricultura Familiar. Eu sempre faço uma observação no que diz respeito a isso, porque se questiona muito que o objetivo da Central de Comercialização é justamente levar o produtor que já passou por esse processo de transição, ou que já produz, ou que já tem a certificação, seja por uma das 3 vias especificadas aqui. Mas o principal objetivo dela é justamente reunir o agricultor, reunir os agricultores e proporcionar a eles um espaço de comercialização.
E aí a professora Niélia, no início, falava a questão do desperdício, é um contexto muito, muito latente, a relação de desperdício com a agricultura familiar. E aí, quando a gente fala em desperdício, do outro lado, a gente compreende que é um processo que precisa ser trabalhado tanto com o agricultor como nós, enquanto indivíduos, na sociedade. Eu vou fazer alguns breves esclarecimentos conceituais das certificações e vou me ater um pouco mais na certificação que é mais característica da agricultura familiar dentro do contexto da SECAF. E aí quero deixar bem claro para vocês que eu estou trazendo esse recorte micro, né, da central de comercialização. Então, a certificação por auditoria não é uma realidade, não identifiquei em nenhum dos casos que nós acompanhamos a certificação por auditoria, e nessa solicitação, o produtor ele explica que tipo de produção ele pretende realizar. E, a partir dele, é estimado um orçamento para a certificação. O professor Augusto fez alguns recortes, né, sobre essa questão, e, de fato, ainda se configura a certificação por auditoria um valor fora do contexto do pequeno agricultor, né, então, ele é realizado, né, por auditoria, mas também, nesse processo de auditoria, é feito um plano de manejo, onde o agricultor, ele detalha como será realizada a produção. O documento precisa apresentar todos os aspectos, né, como técnicas de manejo, insumos aplicados, quais foram todos os processos envolvidos no processo de organização dessa unidade produtiva, e muitas vezes envolvem até o comportamento da família nessas técnicas de manejo. E aí, envolve também que aspectos o agricultor, ou o empreendedor, ou o fazendeiro utilizam para realizar o transporte desse alimento, de que forma é feita a estocagem desse alimento, e todo o registro e controle do processo de organização dessa produção. E se o produtor tem toda a produção e não é encontrado nenhum problema, ainda passa por outro entrave, que é uma das reflexões que a gente acompanha um pouco na comissão estadual, que é o tempo, né? O processo, ele dura em torno, em média, 60 dias. Então, também não é tão rápido, não. A certificação por participação é caracterizada pela responsabilidade de todos. Nesse processo, já é uma discussão que a gente consegue mais materializar na comissão estadual, aqui da Paraíba, né, onde é caracterizado pela responsabilidade de todos os envolvidos na produção, desde o plantio, também traz as características da primeira certificação que eu mencionei, passando pelo estoque, transporte, distribuição e comercialização, e também todas as condutas envolvidas dentro da unidade produtiva, para que essa certificação possa ser pleiteada. Nessa certificação, eles se organizam de forma melhor, né? E nessa oportunidade, eles se certificam, um avalia o outro, né? Então, as organizações, as associações, as cooperativas, elas precisam estar em uma sintonia muito bacana, para que aquele agricultor que está envolvido nesse processo de certificação esteja dentro de um sistema de organização onde todos os demais também estejam contemplados e se comportem desta forma. A certificação por participação já abre um mercado mais amplo. A certificação anterior, né, por auditoria, já abre um mercado de grande escala, rede de supermercados, toda a iniciativa privada pode ser contemplada. A certificação por participação também consegue atingir esse mercado privado, só porém de forma mais modesta, porque até o próprio consumidor, muitas vezes, ele exige a compreensão e o reconhecimento de que esse produto, ele é certificado, né? E nessa certificação por participação, promove uma maior interação e troca de experiências entre os agricultores. Certificação por controle social. A certificação por controle social tem mais a ver com o perfil do agricultor familiar, que é acompanhado pela Central de Comercialização da Agricultura Familiar. Então, os pequenos produtores rurais, que mantêm sua produção sem agrotóxicos ou insumos industrializados, podem vender seu excedente sem a exigência de uma certificação. Aí eu quero abrir só um aspas nessa questão aí, porque é o seguinte:
Nesse processo de certificação por controle, o agricultor ou o empreendedor rural, ele precisa, de fato, estar vinculado a uma organização de controle social, seja uma associação, seja uma cooperativa, porque familiarizada também com a certificação anterior que eu coloquei para vocês, ele também passa por um processo de monitoramento entre os demais produtores. Então, todos precisam estar afinados com a dinâmica de produção e todas as condutas a serem realizadas na propriedade. Apesar de ser dispensada a necessidade de um certificado, o produtor deve estar vinculado a uma organização de controle social, uma associação ou cooperativa. E essa unidade produtiva, ela precisa também estar aberta à população. Por exemplo, eu quero citar aqui o exemplo da experiência de extensão realizada pela professora Vanessa, né, nos projetos de extensão de agroecologia e de pós-colheita com o professor João Paulo. Então, a gente teve a oportunidade de ir até as unidades produtivas e conhecer as experiências. Então, o agricultor, que recebe toda essa orientação a partir da associação ou da cooperativa que ele está vinculado, ele tem ciência de que um dos processos de fiscalização é justamente a visita, né, pode ser de clientes, pode ser de outras associações, de outros integrantes, e para todos os três modelos de certificação, existe um processo de acompanhamento e monitoramento pelo mapa. Aqui na Paraíba, a Comissão Estadual, a CEPOR, a Comissão Estadual de Orgânicos, ela é monitorada e acompanhada pelos técnicos, né, do Ministério, onde eles também atrelam todo o reconhecimento de identificação da legislação, as visitas de monitoramento, identificam todas as condutas a partir do momento que essa associação ela está vinculada à comissão estadual e que precisa passar por esse processo de controle social para, de fato, ela poder comercializar a sua produção, se identificando, se rotulando como um produto agroecológico. A gente não usa muito o termo orgânico, né, no aspecto da certificação por controle social, a gente usa mesmo esse conceito de agroecológico, por compreender que é um aspecto que envolve toda a cadeia produtiva, né? Então, desde a forma de organização da produção, até a forma com que a família lida com o manuseio, com o trato da propriedade, com o jeito até de se alimentar. Então, é uma conversa bem de introspecção para você poder trabalhar todos os aspectos dessa cadeia produtiva, né? Então, tem muito a ver com o agricultor que a gente acompanha hoje na Central de Comercialização da Agricultura Familiar. E deixar sempre bem frisado para vocês que as três formas de certificação, dessa última aqui é a que mais tem a ver com a agricultura familiar, justamente porque é uma conduta que envolve os agricultores, mas também existe toda uma fiscalização por parte do órgão, né, aqui no caso a CEPORG, e que, no que diz respeito ao aspecto da comercialização, ela é um pouco mais restritiva no tocante aos mercados. A certificação por controle social, ela só pode ser realizada pelo agricultor. Ele não pode ser passar a sua produção para que uma outra pessoa ou um outro agricultor possa comercializar. Essa tem sido uma das orientações que a gente recebe dos órgãos de fiscalização, porque, por não ter essa documentação, né, que comprove apenas essa certificação por controle social, então tem que ser o próprio agricultor que tem que realizar esse processo de comercialização, e aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa justamente nas feiras, né, das feiras livres, nas feiras da agricultura familiar, e restringe aí para o agricultor familiar esse acesso aos mercados maiores, a exemplo do supermercado, das grandes redes, que muitas vezes a certificação por auditoria pode possibilitar ao grande produtor de acesso a esses mercados, né? Eu trouxe para vocês aqui esse número, foi uma apresentação que o SEBRAE colocou para a gente, quando estávamos tratando justamente da preocupação sobre o uso
exacerbado de venenos nas unidades produtivas. Trouxe para vocês essa tabela, que foi uma das tabelas que um dos nossos parceiros utilizou para a gente trazer essa reflexão para os agricultores da SECAF, do SEBRAE, onde ele coloca o seguinte: 15% da população brasileira já consumiu algum alimento ou bebida orgânica no último mês. Né? Então, todo mundo traz essa predisposição de, nas suas compras semanais ou mensais, você priorizar os alimentos que são livres de veneno. Ainda é um número que a gente, por essa pesquisa aqui, a gente identifica que é pequeno, mas existe essa incidência. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso em um recorte da pandemia. 6 em cada 10 consumidores optam pelas hortaliças. E na pesquisa ele trata também justamente de que, por acreditar de forma vulgar, que a hortaliça ela não absorve tanto o uso dos agrotóxicos, que é um mito, né? Pode ser até um dos alimentos que não tem tanta incidência, diferente do abacaxi, diferente de outros alimentos que absorvem com mais potencial. 1 em cada 10 por legumes e frutas. Os principais fatores apontados para a escolha pela agricultura orgânica são a saúde, né, o sabor, veiculação na mídia e preocupação ambiental. Dentro do contexto da agricultura familiar na central que a gente acompanha, um dos aspectos que a gente vê que tem mais evidência e mais se destaca tem a ver com a saúde, né? Com a saúde, com o que você está consumindo, o que é que você está levando para casa, qual é a procedência desse alimento. É uma das reflexões que a gente sempre faz, tanto nas reuniões com os agricultores, como também nos diálogos com os clientes, né? Então, quem vai à feira na central, eles vão em busca de um alimento que ele está procurando saúde, qualidade de vida. E muitas vezes, esse alimento, quando se pensa em produto agroecológico, é justamente aquele alimento que é pequenininho, né, que é miudinho, e a gente sabe que isso é um mito também, né, que o alimento que é produzido de forma agroecológica, sem o uso de venenos, é um alimento que também pode ser robusto, também pode ser bonito, e a gente vem tentando desconstruir também esses conceitos no espaço. Os orgânicos são comprados principalmente nos supermercados, como até o Dr. Augusto colocou, né? Muitas vezes a gente encontra produtos orgânicos apenas nas prateleiras. Inclusive com um setor, com uma descrição, em que as pessoas vão objetivamente direcionando a sua compra para essa área. E nas feiras agroecológicas, ainda, a gente colocaram aqui o número de 26%, que ainda é um número pequeno, porque ainda as pessoas optam, muitas vezes, pelas grandes marcas, pelos grandes mercados, né? 84% dos entrevistados afirmaram que gostariam de consumir mais produtos orgânicos, no entanto, o preço é o fator mais limitante. Essa é uma reflexão que a gente sempre tenta fazer na central, que é justamente no levantamento de preços, a gente identificar quanto está saindo os alimentos que são produzidos de forma agroecológica e quanto é que está saindo os alimentos que estão sendo produzidos de forma convencional. E aí a gente consegue identificar, pelo menos na SECAF, eu coloquei para vocês inicialmente, que prioritariamente os agricultores que comercializam na SECAF, nosso objetivo é trazer o agricultor para comercializar, não precisa ser prioritariamente produtores orgânicos, mas é um dos nossos princípios de trabalho contribuir para que esse agricultor ele possa passar por esse processo de transição, e a universidade tem tido um papel muito fundamental. A professora Vanessa está aí, eu acho que ela lembra das diversas oficinas que a gente fez, e como foi impactante a gente colocar numa reunião, uma oficina com 50, 20 ou 100 agricultores, a quantidade de determinados frutos que absorvem venenos, né, e como eles se identificam, tanto vendendo aquilo, mas também consumindo. Né? Então, a gente identifica que na feira também
A feira ela tem uma duração muito curta, começa às 5 da manhã, na central, e termina justamente às 11 horas, mais ou menos às 11 horas. Então, se você for no setor onde os produtores orgânicos estão, a feira para eles conclui sempre mais cedo, porque são os produtos que geralmente saem com mais facilidade, porque tem existido um estímulo, tanto por parte da central, na discussão de uma política de fortalecimento de produto limpo e livre de agrotóxicos, e os próprios clientes, eles vêm procurando, de forma mais sistemática, esse produto que é livre de venenos. Então, a primeira coisa que eles perguntam na abordagem é: você produz com veneno? Você usa, ou você utiliza, de repente, defensivos naturais? E aí eu trouxe esse carta, que foi uma das campanhas que nós fizemos, que foi justamente: você confia no que você come? Alimentos saudáveis e seguros você encontra aqui. Foi uma das campanhas que a gente começou a trabalhar no ano de 2017, a importância da transição agroecológica, com os 130 agricultores que estão na SECAF. Hoje aumentou, existe uma oscilação nesse período de pandemia, mas a gente sempre vem trabalhando essa reflexão junto com eles, porque vocês imaginem o seguinte: a gente tem agricultores que produzem há 70 anos de uma forma. Para você realizar o processo de transição, não é um procedimento tão fácil. Existe muita resistência, como o professor bem colocou. Existe mais resistência, né, do que falta de oportunidade. Eu até concordo. Existe uma resistência muito grande por parte desses agricultores nesse processo de transição, porque implica novas condutas, implica novas posturas, implica aprender diferente, né? Mas foi uma campanha que vem surtindo bons efeitos. Eu trouxe para vocês esse recorte porque ele foi bem significativo na central, que foi março de 2020, quando houve a suspensão total das feiras da agricultura familiar, não só da SECAF, mas de todo o município de João Pessoa. A SECAF, ela abriu esse processo, foi a primeira feira que foi fechada no município, e foi muito impactante para a economia do agricultor familiar que estava lá comercializando, porque eu sempre faço a reflexão: o Covid, ele parou o mundo, né, ele interrompeu todas as operações, todas as ações, mas a agricultura, né, mais a produção da agricultura familiar e das demais, da agricultura em si, ela continuou, porque alimenta o mundo, né? Então, houve um impacto muito grande, muito angustiante no março deste ano. E aí foi nesse momento que a gente fez a parceria com a UFPB, com o CTDR, Laboratório Laser, né, e a Prefeitura Municipal, onde a gente criou um site super simples, que continha só o nome do agricultor, ou a relação de produtos que ele disponibilizava da sua roça, e o contato. E aí fizemos uma campanha intensa. E foi aí, nesse momento, que a gente percebeu que de duas uma: ou o agricultor ele precisava se reinventar para poder aderir a todas essas estratégias de comercialização, mas que também ele trazia a preocupação de que o cliente que estava ligando para ele, a primeira pergunta que ele fazia era se a produção dele era orgânica, se ele usava algum tipo de veneno na produção. E muitos, inclusive, até deixaram de vender, outros saíram do site, alguns perseveraram sim, e, por sinal, até ampliaram as suas vendas, que são as experiências dos produtores agroecológicos. Mas esse recorte nos fez dar ainda mais visibilidade de quão é relevante a gente intensificar esse processo de conscientização dos agricultores para o processo de transição, para a não utilização de venenos e a utilização de defensivos, como a própria cadeia proporciona. Então, aqui foi uma foto tirada de um dos produtores na organização da feira. Essa foi a foto que a gente utilizou para a divulgação, né? Foi, sim, um projeto de sucesso, e existe um sentimento de muita gratidão por parte dos agricultores, também por parte nossa, que colaborou também nas orientações junto à universidade, através do professora Vanessa e do professor João Paulo.
Essa parte aqui eu trouxe esse recorte para vocês, porque o projeto de comercialização virtual, ele encontrou esse recorte, que o cliente, ele busca, sim, produtos orgânicos, ele busca produtos livres de venenos, mas, porém, nesse processo de comercialização, o agricultor familiar, seja de associação ou mesmo de cooperativa, que é um processo mais organizado, ele enfrentou muitas dificuldades. Era uma maquineta que ele não sabia utilizar, era uma internet que ele não tinha na sua casa, era o analfabetismo na hora de fazer a anotação dos pedidos. E aí, passando esse processo de fechamento, surgiu a Galeria Rural, que é um projeto que nasceu justamente a partir de associações, cooperativas e agricultores, para que a venda desses produtos pudessem acontecer de forma mais organizada. Então, aí na Galeria Rural, hoje, a gente conta com associações e cooperativas, agricultores individuais, e a gente traz também o artesanato, que é uma característica da agricultura, e faz o recorte da economia solidária, que é para fortalecer os pequenos empreendimentos. Onde estamos? Estou concluindo. A SECAF, para quem não conhece ainda, fica o convite. Fica o convite a todos, né? A SECAF é uma feira da agricultura familiar. Ela está situada na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro do José Américo. As feiras da agricultura familiar, elas acontecem todas as quintas e sábados, das 5 às 11 horas. Recebe produtores de 28 municípios da Paraíba e tem cadastrado 138 produtores. E, indiretamente, beneficia 2.000 famílias. O que é a Galeria Rural? A Galeria Rural é um marketplace com foco na agricultura e produtos da economia solidária. Ela hoje, através das associações e cooperativas, atende a 19 municípios da Paraíba, e a Galeria ela desenvolve ações de parceria com a empresa de assistência técnica Empaé, e aí reitero realmente o que o doutor Gustavo colocou sobre a nossa necessidade latente de assistência técnica. E a Empaé aqui no estado tem sido a nossa alternativa para que a gente possa orientar e dar um norte ao agricultor, tanto nesse processo de transição, como nas orientações para os diversos cultivos que o estado tem. E a UFPB, né, que está entrando em parceria com a universidade, novamente a universidade, está entrando uma parceria para formação na área de manipulação e rotulagem dos alimentos, que é justamente, doutor, dos recortes que você fez, a preocupação que a gente tem de estar identificando a validade, o tempo que aquele produto foi feito, como é que aquele produto foi manipulado, né? Como é que esse agricultor familiar consegue produzir um bolo, a macaxeira congelada, um biscoito, em que condições? Em que condições? Então, e aqui são algumas fotos para que você, que está mais distante, possa nos conhecer um pouco, né? Então, tem esse recorte do hortifruti, a gente conta também com produtores de mudas, hortaliças. Essa daqui é uma foto de extensão, a professora Vanessa está aí, toda com seus alunos, visitando, orientando, dando instruções à agricultora Alcione, do município de Pedras de Fogo, e logo ao lado um produtor de ovos, aqui do município de Santa Rita. Aqui foi uma das nossas visitas, produtora Alcione, produtora Maria José, estou presente, professora Vanessa e o colega da equipe. E ao lado essa cesta, que são ações que os agricultores fazem para estimular o processo de comercialização. Então, é basicamente isso, né? Essa é a nossa experiência com a agricultura familiar. Nesse processo de pandemia, a agricultura sentiu muito e sente muito intensamente. Com a retomada, a gente saiu de 138 para 126 agricultores, e justamente porque muitos estavam com medo de ir no retorno,
estavam com medo de encarar a capital diante de toda essa problemática da pandemia, mas que a produção lá, as suas unidades produtivas, elas continuam a todo vapor. Então, muito obrigada, e aí fico à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Muito obrigado, Rogiane, pela excelente palestra. Nós temos algumas perguntas já, dando início às discussões. E antes, eu gostaria de apenas estar relembrando que o link para a assinatura da lista para a geração do formulário foi colocado novamente no chat. Então, vamos para a primeira pergunta. O professor Ismael Rockenbach pergunta: os agentes certificadores são engenheiros agrônomos? A orientação que nós temos da Comissão Estadual, eles são funcionários do Ministério, né, da Agricultura. E aí é justamente a equipe de funcionários do Ministério, em parceria com as comissões estaduais, que realizam as visitas e esse processo de monitoramento. Não necessariamente são engenheiros agrônomos ou técnicos especializados nessa área. Mas tem também, a gente conta com muitos profissionais do Ministério, nessas visitas mais elaboradas, que geralmente vem um profissional. Mas a comissão, ela conta com o apoio justamente por essa coparticipação da sociedade civil, né? Então, existem agentes, a própria universidade está parceira nessa comissão, as instituições certificadoras, a exemplo do Ministério, e a representação também da Anvisa aqui dentro do Estado. Pronto, então, dando seguimento para a segunda pergunta, o Heleno, ele não entendeu bem a necessidade do agricultor familiar estar associado a algum tipo de cooperativa ou a associação para obter a certificação. Aí você poderia dar algum esclarecimento? É assim, Helena, um dos critérios de acessibilidade à central, primeiro é o agricultor ele ter a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. O segundo é uma visita à unidade produtiva que a gente realiza para fazer aquele processo de cara crachá, né? Identificar que o agricultor apresentou uma relação de itens que ele produz e que lá na sua unidade a gente vai identificar. E no último critério está o vínculo com associação ou cooperativa. Por que isso? Isso é uma estratégia de eliminar? Não. É uma ferramenta, é uma estratégia que a gente encontrou para fortalecer a inserção do agricultor familiar junto às associações, junto a essas organizações coletivas, porque dessa forma, tanto o processo de certificação por participação, como o processo de certificação por controle social, fica mais fácil, porque ele, como eu coloquei anteriormente, ele não precisa estar vinculado a uma OCS, né, a Organização de Controle Social, porque um fiscaliza o outro. Então, é muito relevante que o agricultor familiar esteja vinculado para que ele possa pleitear esse processo de certificação e ser reconhecido enquanto produtor que não utiliza nenhum tipo de veneno na sua unidade produtiva. Certo, perfeito. Dando seguimento, a professora Ana Luísa Braga gostaria de saber, com relação à rastreabilidade mencionada na palestra anterior, como a senhora vê este processo para a SECAF e se já foi iniciado? Então, eu até questionei um pouquinho o professor Gustavo, doutor Gustavo, porque a gente iniciou um pouco essa discussão na central, e como ele bem colocou, para a associação, para a cooperativa, de repente o valor ele pode até ser irrisório, mas para o agricultor familiar ainda é relevante, né? Então, nessas pesquisas mais simples que a gente fez, gera em torno do agricultor familiar entre 100 e 100 e poucos reais. Então, para um contexto de micro, realmente é um valor que ainda é significativo. A gente sabe que existem inúmeras vitrines, por exemplo, da própria vitrine do Ministério, que a gente alguns dos agricultores já têm o selo da agricultura familiar, e isso, sim, também já é uma conquista, já é um passo bem significativo, mas que a rastreabilidade faz parte, sim, das nossas propostas para poder avançar e tanto dar qualidade ao agricultor, como dar segurança ao consumidor, que também nos cobra isso. Certo, dando seguimento, como a produção orgânica cuida do ambiente de cultivo para evitar problemas com pragas e doenças sem o uso de materiais produzidos artificialmente? A gente, professora orgânica, professora Vanessa,
nas visitas que a gente faz ao campo, a gente identifica que o agricultor que tem uma predisposição, que tem uma concepção da produção orgânica, agroecológica, ele respeita toda a cadeia produtiva. Então, até a própria extensão teve a oportunidade de produzir algumas cartilhas onde a gente pôde orientar determinadas fórmulas para que o agricultor pudesse combater determinadas pragas. Por exemplo, dentro da Comissão Estadual de Orgânica, existe uma reflexão sobre o uso da cama de galinha como adubo. Se a cama de galinha ela não for realizada, feito o processo para ser utilizada na lavoura, seja das hortaliças, ou seja das frutas, se não for feito o processo corretamente, ela é extremamente tóxica. Né? Então, tem inúmeras receitinhas que depois eu posso até estar, a própria professora pode até estar disponibilizando relações defensivas naturais para que o próprio agricultor ele possa utilizar e combater as diversas pragas que muitas vezes a cadeia produtiva produz, né, a unidade produtiva tem lá aquela praga, mas o próprio sistema natural também cria as suas estratégias naturais para combater. A gente visitou uma unidade produtiva em Alagoa Nova, onde quando eu estava entrando na propriedade, eu vi 4, 5 pezinhos de tomate ruídos, comidos. E eu perguntei ao agricultor, mas e essa daqui, essa praga, ela não pode se estender para o resto da plantação? Então, essas aqui são para elas mesmas. Todo mundo tem que comer aqui no sistema agroecológico. Então, assim, existe uma relação de muito respeito com o meio ambiente. Então, até a praga tem aquele alimento que já está sendo consumido e vai ficar lá para poder terminar de comer. Assim como os passarinhos, assim como os demais seres que estão presentes naquela cadeia produtiva. Então, eu acho que a forma que a gente define melhor a produção agroecológica é esse respeito pelo todo. E isso os agricultores que não utilizam venenos, que usam os defensivos, seja o mijo da vaca, seja o milho, a própria pimenta, eles tratam disso com muita propriedade. Certo? Mais uma. O Adriano Sois pergunta: o critério para a participação é apenas o não uso de agrotóxicos? Se o vizinho utiliza, existe a possibilidade de termos produtos? Pronto, eu vou trazer uma outra experiência prática de uma propriedade que nós visitamos, inclusive com a extensão, com a professora Vanessa e os extensionistas, no município de Pedras de Fogo. O que acontece? Essa unidade, esses agricultores, eles comercializam na SECAF, eles se auto-intitulam como produtores orgânicos. Nós já visitamos, inclusive, a propriedade, já fomos com uma visita, um extensionista da própria Empaia parceira. Qual é o desafio dela? Ela produz de forma orgânica, mas a área próxima, a unidade produtiva dela é borrifada com os aviões para cana-de-açúcar. Olha o grande desafio, a grande tragédia que essa agricultora ela enfrenta. O rio é poluído. Então, dentro dos parâmetros que a Comissão Estadual identifica, por mais que ela tenha uma conduta de não usar veneno, ela é provocada a não poder ser tida como uma produtora agroecológica, porque a unidade, o entorno dela, recebe veneno. Então, e isso, infelizmente, é uma realidade muito comum para os agricultores familiares que têm suas propriedades próximas aos cultivos de cana, às vezes até de abacaxi, porque ele desqualifica a propriedade como produtora orgânica, considerando uma visita de fiscalização, uma visita de monitoramento. Não sei se eu respondi, acho que sim. Certo. E, para finalizar, a produção orgânica pode ser associada a uma redução de produtividade, e isso estaria relacionado ao fato desses produtos serem mais caros? O professor, o doutor Gustavo colocou aí muito bem, que nem sempre, né, acho que a produção em grande escala, ela pode se dar de forma orgânica, e quem geralmente pontua essa produção e certifica são as certificadoras por auditoria, que são as grandes fazendas, os grandes produtores, né? E para o pequeno agricultor, a gente vem tentando desconstruir. Tem agricultores na SECAF que tem mais de 10 hectares de terra, né, e nesses 10 hectares de terra produz uma diversidade
maravilhosa, desde hortifruti até plantas frutíferas, raízes, tubérculos, e consegue se sobressair no processo de comercialização. E nem sempre, ou às vezes tem, aquele miudinho, pequenininho, são frutos viçosos, são alimentos bonitos, né, de se ver. Então, o que eu acho que precisa mesmo é um processo de organização por parte do agricultor, orientação técnica, isso é primordial, e planejamento, para que, a partir desses 3 elementos, ele possa escoar a sua produção, seja nas feiras, seja nos mercados maiores, né, da iniciativa privada, ou até mesmo acessando as políticas públicas. Certo, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Rosiane, pela excelente palestra. E antes de chamar a nossa professora, a Ana Luísa Braga, para estar fazendo as considerações finais e encerrando o nosso webinário, a organização gostaria de pedir que quem se sentir confortável, quem puder, abrir a câmera para a gente estar registrando o momento, tá? Do excelente, espero que todos tenham gostado da nossa palestra, e, se possível, pedir para que vocês possam abrir a câmera para a gente estar fazendo esse registro, tá bom? Pronto, obrigado a todos que se sentiram confortáveis em abrir a câmera. E agora, para estar fazendo as considerações finais e encerrando o nosso webinário, eu gostaria de convidar a nossa professora doutora Ana Luísa Braga. E boa noite, professora, a senhora está com a palavra, pode assumir. Obrigada, Diego. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aprendendo tanto com o doutor Augusto, com Rosiane. Rosiane a gente já conhece da extensão, o Augusto é a primeira vez que a gente teve contato agora. E está passando para os estudantes e para quem está nos assistindo como que é importante esse tema para a nossa vida, né, do lado pessoal, para a gente estar se conscientizando também, quando for no supermercado, né, quando for comprar de grandes redes, ou se a gente vai pedir, ver o supermercado que vende, ou centrais de comercializações que vendem da agricultura familiar, né, o quanto que é importante para a saúde, quanto que é importante para a economia. A gente está fortalecendo a agricultura familiar, a gente está fortalecendo a agroecologia, né? E com relação a questões mais técnicas, vamos chamar assim, é interessante a gente ver que essa temática ela é muito interdisciplinar, porque a gente teve aqui falas, né, que tocaram em toxicologia, tocaram em educação ambiental, né, no momento que tocam na ecotoxicologia. O exemplo agora que a Rosiane deu sobre a questão do agricultor familiar que tem ao seu lado uma produção de cana, e essa produção de cana ela usa agrotóxico, consequentemente ela acaba impedindo esse agricultor familiar de ter o seu produto orgânico, por mais que ele queira e use de todas as boas práticas. Então, como que essa relação, né, não só de sociedade, mas como que o uso de um agrotóxico afeta o meio ambiente, que vai afetar a outra cultura, né? Então, tem muitas relações que eu acho que é importante a gente estar percebendo nesse primeiro webinário, quanto à formação, né, de tecnólogos de alimentos, de nutricionistas, o pessoal da área do direito. A gente tem muitos estudantes aqui também do direito. Foi falado aqui também sobre direito do consumidor, né? Então, tiveram muitas falas relacionadas à interdisciplinaridade que a gente tem aonde? Na universidade, né? Universal. Então, é muito importante que a universidade possa estar trazendo essas palestras, essas temáticas, e que são aplicadas à sociedade, porque aqui a gente tem o exemplo do Augusto, que trouxe trabalhos deles próximos com a extensão, né? E a gente tem a Rosiane, que é a nossa parceira do CTDR, forte na extensão, não só a SECAF, como o professor João Paulo Vanessa, o professor Ismael também já trabalhou com a SECAF, né? Temos também alguns professores da gastronomia que trabalham com a SECAF, assim como a Prefeitura de João Pessoa, porque a gente também tem o trabalho com as cozinhas comunitárias, com os bancos de alimentos, né? Então, é impressionante
relação entre o governo e a universidade, para que a gente possa fazer essa troca de experiência e estar levando conhecimento não só para os nossos alunos, mas também para a sociedade de uma forma geral. Então, era essa fala que eu queria deixar para vocês, para estar finalizando. Agradeço a presença de todos e a gente dá por encerrado, então, esse primeiro webinar em tecnologia de alimentos. Muito obrigada a todos. Pronto, então está encerrado. Mais uma vez, muito obrigado a todos, principalmente aos nossos 2 palestrantes. Muito obrigado. A comunicação agradece o interesse, a disponibilidade a todos. Um grande abraço e até, quem sabe, o nosso segundo webinário, né, na 2021, próximo ano, tá bom? Tchau, tchau. Parabéns, professoras, pela organização. Nelly, Ana, Diego, foi show de bola, viu? Obrigado, abraço a todos, parabéns pelo sucesso do evento. Até a próxima. Obrigada, Augusto. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, foi uma noite muito aprendizado. E seguimos juntos. A presença de vocês é muito essencial. Obrigada, gente. Obrigada, Rogiane. Obrigada.